Fala pessoal, vamos lá para o Papo Reto e hoje eu quero te dizer como aniquilar a fofoca. É isso mesmo, todo lugar que tem muita gente acaba tendo aquele famoso disse-me-disse, né? Ei, tu viu o que o fulano fez? Ei, não concordei muito com o que o pastor falou, não. Ei, o que você acha de tal coisa, né? Geralmente começa com uma perguntinha, né, com alguém que está mostrando um certo interesse de saber a opinião do outro, mas muitas vezes essas coisas vão tomando uma certa proporção e às vezes até mesmo grupos são formados só para esse tipo de coisa, falar mal dos outros. Como eu lido com isso como um líder ou como um cristão que quer fazer o que é certo? Vamos lá. Fofoca parece algo inofensivo. A gente pensa, pô, eu vim do mundo, né? Era um pecado pesado, agora é só uma fofoquinha. Não minimize aquilo que Deus não minimizou. Se você for olhar a palavra de Deus, tem muitas coisas, tem muitas palavras e versículos que vão tratar sobre isso. Inclusive, um que eu gosto muito é Tiago, capítulo 3, verso 5. Então, começando aqui o papo reto, Tiago 3, 5, vai dizer assim, 6. Assim também a língua é um pequeno órgão, mas se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os menores membros do corpo, que contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, o que ele está falando aqui? Que a língua é um pequenino órgão, mas que pode fazer uma grande destruição e que muitas vezes a língua está sendo usada pelo próprio inferno. Ok, pessoal? Então a gente precisa ter sim cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Qual é a intenção do que eu falo? Para que eu estou falando? O que eu estou gerando com a minha fala é vida? É morte, como diz Provérbios? Porque no poder da língua está vida e está morte, tá bom? Isso a gente precisa entender. Qual é a definição de fofoca? Vamos lá. Se a pessoa que você está levando um problema não tem autoridade ou a responsabilidade para resolver o problema, então não passa de fofoca, tá bom, gente? Se você não concordou com algo, se você tem algo para falar, então vá lá com a pessoa que é a responsável e fale para ela. Não fique por trás falando, porque isso é feio, tá bom? Mas eu vou te falar aqui 4 coisas para você destruir, aniquilar a fofoca rapidinho, papou. Primeiro, se recuse a participar de conversas depreciativas com pessoas. É isso mesmo. Às vezes a gente está naquela roda e aí alguém começa a falar de alguém, né? E a gente começa a se deixar levar. Então, a verdade é que quando alguém começar a falar mal de alguém, exorte, convida aquela pessoa a parar de falar, diga para ela, irmão, vamos dar uma segurada, poxa, não é legal a gente ficar falando. E às vezes a pessoa diz, não, mas eu falo na frente, né? Então diga para ela, então vai e fale na frente. Não fique falando aqui pra gente, né? Olha só, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33 diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, às vezes, a pessoa está a fim de acertar, né? Ela se converteu, ela quer viver algo novo em Jesus, mas as más conversações acabam corrompendo os bons costumes que o Senhor tem nos ensinado. Então, cuidado com aquilo que está aí nas tuas rodas de conversa. Segundo, não seja um fofoqueiro passivo, gente. Eu sei que tem gente que, não, me converti, eu não falo mais mal dos outros, mas eu gosto de ouvir uma fofoquinha, né? Então, não seja também essa pessoa, tá bom? São aquelas pessoas que elas mesmas não falam dos outros, né? Mas elas gostam de ouvir. Elas estão o tempo todo ali com os ouvidos atentos e até perguntam, ei, tu está sabendo alguma coisa da situação do fulano? Né? Ei, tu está sabendo de tal coisa? Né? Então, acaba sendo um ouvinte. Ela gosta, né, de ouvir. Então, para todo fofoqueiro, tem também um ouvinte passivo da fofoca. Não seja nem ativo nem passivo nessa situação. Olha só, Provérbio 17, 4 diz, o ímpio dá atenção aos lábios malignos. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua destruidora. Olha só, para toda língua destruidora também tem um ouvido atento para isso aí. Não seja esse. Terceiro, convide a pessoa que está te trazendo a informação, a fofoca, né, ou a acusação contra alguém, convide a pessoa a ir lá e falar na frente dela. Você quer dar um checkmate na fofoca? Quando alguém chegar com você e vai te trazer uma fofoca, pega na mão dela e fala, vamos lá com a pessoa falar. Ou então pega o celular e diz, olha, eu vou ligar para ela aqui e tu fala para ela. Aí você dá o celular na mão dela.
já ligando, né? A pessoa nunca mais vai te chamar, nunca mais vai te procurar para fofocar e falar mal de ninguém, né? Então mate o mal na raiz. Olha só, Mateus capítulo 18, 15, 16 vai dizer: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre o erro. Então, se você acha que a pessoa errou com você, ou que ela está fazendo alguma coisa ruim, vai lá e fala para ela. É isso que Jesus ensinou, quando a gente tem algo contra o outro. Vai lá e fala para ela. Se ele ouvir, você ganhou o coração do seu irmão. Que bom. Mas se ele não ouvir, leve com você mais uma ou duas testemunhas, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Né? Então, se você tem algo contra alguém, vai lá na frente e fala. Se precisa chamar 2 ou 3, chama. E fala a verdade, mas fala. Não seja duas caras. Não fique desonrando pessoas. Não fique falando por trás. Quem faz isso é ímpio, é quem não conhece Jesus, é quem vive uma vida na carne. E quarto e último lugar aqui do Papo Reto, gente. Reveja os círculos que você participa ou as mesas que você senta. Sabe, tem gente que você já exortou, tem gente que você já falou que não quer falar mal, mas eles insistem em falar, então te afasta, sai fora desse tipo de gente, sai fora desse tipo de mesa, sai fora porque você está se associando com pessoas que querem o mal, que querem trazer morte para os outros. Né? E eu encerro aqui com Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Né? E eu posso acrescentar, e o que mal utiliza também come do fruto, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu estou colhendo coisas boas que eu falo, eu colho coisas boas também. Se eu honro pessoas, eu vou receber honra. Agora, se eu desonro, se eu fofoco, se eu falo mal, se eu estou difamando, isso tudo vai voltar contra mim. Então, cuidado, fique esperto. Deus te abençoe. Até a próxima.